Vamos começar então falando até aqui do único reforço que me parece já está, se não 100%, 99% fechado. Falta acho que só o anúncio oficial de São Paulo, alguns portais inclusive já dão a negociação como fechada. Oscar, meia do São Paulo. 33 anos, são 3 anos de contrato. O Oscar teve uma saída muito conturbada do São Paulo naquele primeiro momento, até parte da torcida se irritou bastante, mas esquecendo essa situação, Jameli, que não vai ter jeito, o torcedor do São Paulo vai lembrar, mas falando do jogador, acho um movimento perigoso do São Paulo contratar um jogador de 33 anos num contrato muito longo e que, assim, com todo respeito ao futebol chinês, mas é um outro ritmo, é uma outra estrutura, um outro jeito de jogar. É uma contratação que, no seu entender, já chega para jogar como titular e vai encantar os olhos do torcedor do Tricolor? Ou você vê com certa preocupação, com certa ressalva, a contratação do Oscar no São Paulo? Bom, Ivan, aí dá para a gente analisar de duas maneiras, né? A contratação técnica dentro de campo, o que ele pode aportar, né, para o time do São Paulo, e a contratação fora de campo na parte financeira, a parte do marketing, a parte do negócio, futebol. Um jogador de 33 anos, cara, você faz 3 anos de contrato, bobear ele vai parar de jogar antes de acabar o contrato. Né? Pode acontecer. Né? Tem esse lado. Mas, claro, o Oscar também não vai sair de lá. Ele é um dos jogadores que mais recebe, melhor recebe, né? No mundo. Sim. O valor do contrato dele é absurdo. Quer dizer, ele não está vindo para o São Paulo por dinheiro. Talvez se você fizer um contrato... Assim, vamos fazer um contrato simbólico para você, Oscar, só para você jogar no São Paulo, ele viria. Não é o dinheiro que está motivando o Oscar a voltar para o Brasil e a jogar. Eu acho que o que está motivando o Oscar é um final de carreira muito bom. Num clube que ele deixou meio que um fio desencapado ali quando ele saiu. Saiu mal, saiu na justiça, saiu com briga, saiu deixando o São Paulo, né? Foi até uma decisão que foi desgastante, novela, ficou um tempo sem jogar no Inter. A história da ação contra o São Paulo por não ter feito certos pagamentos, a maneira como também ele já estava pensando no Internacional, não foi uma saída boa, né? Não foi boa. Então talvez é uma maneira dele voltar e resgatar isso, né? Com certeza o torcedor vai ter os que vão falar que ele foi traidor e saiu e tal, e vão ter os outros que vão do outro lado, mas eu acho que a diretoria não tem que pensar na torcida, tem que pensar no Oscar como negócio. Então, tecnicamente não precisa falar, é um baita jogador. Esse negócio dele ficar jogando muito tempo lá na China, cara, ele vai vir pra cá, uma pré-temporada bem feita, começa num campeonato estadual a jogar, pegar ritmo. Eu acho que ele vai fazer a diferença, pode fazer a diferença na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que você tem um contrato de risco, né? Você não vai ter o retorno financeiro dele, porque ou ele para de jogar no meio do contrato, ou acaba o contrato, ele vai parar de jogar. Sim. E essa preocupação que eu acho que tem que ter com ele nessa maneira de jogar. Ele vai jogar ali junto com o Lucas, com o Caleri, vai ser um time mais encorpado. Mas eu acho que a gente, no começo do programa, né, Ivan, falou do que os times começam a mostrar do que o ano que vem. Eu acho que o São Paulo tem que voltar ao que era nos anos 90, nos anos 80, de ser uma fábrica de jogador. Revelar jogador. Vai sair o Rafinha agora, deve ter alguém que possa substituir o Rafinha lá em Cotia, né? Daqui a pouco vai sair o Caleri, daqui a pouco vai sair o Lucas, daqui a pouco vai ter alguns jogadores, né? O Galopo que está saindo. Tem que ter alguém lá na base do São Paulo que possa suprir e dar ou igual ou melhor do que esses jogadores estão dando, né? Porque o São Paulo tem a categoria de base lá muito bem trabalhada, profissionais, o time é campeão toda hora, mas tem que sair mais gente. Até nessa questão da base, não te preocupa esse excesso de saídas? Por exemplo, na reportagem da Heloísa, ela chega a falar que a possibilidade é de até 9 jogadores deixando o elenco. Então tem Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, que é o que tudo indica vão fechar com o Bahia, tem Rafinha, Luciano também pode sair, a situação do Galopo que está sendo negociado num empréstimo com o Santos. A gente entende a questão, por exemplo, do FIDIC, que quer exigir do São Paulo garantias financeiras e uma reestruturação para conseguir oferecer uma taxa de juros baixa e ajudar o São Paulo a quitar a dívida ou a diminuir grandiosamente essa dívida do São Paulo, que está na casa do 1 bilhão. A gente entende essa proposta de um São Paulo que vai fechar os cofres para se manter saudável para um futuro. Isso é muito louvável. O grande problema, que era outro ponto que a gente até falava fora do ar e conversávamos, é justamente isso. Vai ter que acreditar muito na base, porque se você está se desfazendo de 9 jogadores e só tem o Oscar de reforço, você não fortalece o seu elenco.
Como que você enxerga esse São Paulo se desfazendo de vários jogadores e, por enquanto, a única certeza é a contratação do Oscar e, como você destacou, ter que acreditar na base. Será que a base vai conseguir oferecer 5, 6 nomes de tanto peso assim que o São Paulo não precise ir no mercado e não precise gastar tanto? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, Ivan, é ter um discurso e ter uma programação ajeitada com o treinador. Sim. O Zubeldia meio que deixou a molecada de fora esse ano. Não colocou muito. Mas tem que chegar nele e falar, olha, vão sair 9 jogadores, vão chegar 2 ou 3 e o resto é a base. Tá de acordo? Dá para fazer? Você conhece a base? Você já conversou com o pessoal de Cotia? Quem que pode vir, quem que não pode vir? Ou contratar um jogador mais jovem para tal função que está jogando em algum outro time? Da Série A mesmo, Sim. Pode fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é essa ligação e essa sintonia entre o Zubeldia e a diretoria. O Zubeldia vai falar, não, tá legal, com esses caras que estão aqui, trazendo o Oscar, trazendo mais um pontual ali, e a molecada, eu acho que a gente consegue fazer um time bom. E eu acho que o outro ponto também do São Paulo é descer um pouquinho, né, do salto, né, e falar, olha, é um ano de ressaca. É um ano que a gente não vai investir para ser campeão. Uma prateleira muito alta. Exatamente. O tamanho da prateleira, como até você tinha falado, né? De 6º a 12º. Cara, eu acho que tem 5, 6 ou até 8 times que vão investir mais que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sim. Agora tem que ser claro com a torcida. Falar, gente, a gente vai ficar, sei lá, de 4º a 12º. Se der tudo bem, vai ser 4º. Se der tudo muito mais ou menos, vai ficar no meio. Se não der tudo errado, a gente vai ficar em 12º. Mas falar claro, porque senão você vende uma ideia para a torcida que o time vai jogar Libertadores para ser campeão. Pode ser, pode ser. Mas não é um time favorito. Ah, no Campeonato Brasileiro nós vamos brigar entre os 4. Também, se a gente for falar agora do Campeonato Brasileiro, não vai falar. Ah, o Campeonato Paulista a gente é super favorito para ganhar. Então, eu acho que é não criar essa expectativa para a torcida, porque depois lá na frente fica até mais fácil. Porque daí o time toma 2, 3 porradas e não vai, a torcida vai entender. Porque é um ano de reestruturação financeira, é um ano de melhorar o que tem que fazer. O próprio elenco do time, né? Tá saindo jogador, que nem o Rafinha é uma referência. Sim. Né? Um jogador, vai ter que ter um outro líder ali no time. Então eu acho que essa conversa que a diretoria do São Paulo tem que passar tem que ser muito clara. Não vender essa promessa de que vai fazer um baita campeonato, nós somos favoritos a tudo, vamos ganhar tudo, porque não é a verdade. Exato, uma promessa, né, uma proposta apresentada ao torcedor mais realista que diminua o tamanho da pressão diante do São Paulo, porque o Jameli destacou e eu concordo com ele. Hoje você vê facilmente 8 a 10 equipes que têm ou melhor poder de mercado ou elencos mais fortes que começam a temporada de 2025 ou que têm pretensões na temporada 2025 de ter plantéis muito mais parrudos, muito mais fortes em relação aos jogadores do que o São Paulo.